Mateus capítulo 4, Jesus está dando um conselho. Jesus deu muitos mandamentos, mas poucos conselhos. Esse é conselho. Conselho é aquele que você fala com a pessoa assim: olha, cuidado, você pode cair nesse buraco aí. Esse é conselho. Mas considerar isto: se o pai de família soubesse a que vigília, a que hora da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar, roubar a sua casa. Outro versículo: por isso estáis vós percebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Um conselho. É ou não é? Amém? Agora nós vamos examinar, segundo a palavra de Deus, decifrando os enigmas que Jesus falou a respeito da sua vinda. Está em Mateus capítulo 24, versículo 32 até o versículo 38. Nós vamos então começar com o versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam verdes, se renovam e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Tinha um tempo certo da figueira brotar. Jesus sabia disso. Assim como tem um tempo certo da mangueira produzir manga, da jabuticabeira produzir jabuticaba, a figueira também tem um tempo de brotar e de produzir frutos. Igualmente, quando vide todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade, isso é Jesus dizendo, eu estou falando em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Se vocês observarem, nós temos três enigmas aqui. Primeiro, o que significa figueira? Ele falou: aprender, pois, a parábola da figueira. Segundo enigma: quando é que ela brota? Quando é que os seus ramos se renovam? Quando é que ela brota? Terceiro enigma: não passará esta geração. A geração, se nós soubermos o tempo da geração, se soubermos o que significa figueira, e o tempo que ela brota, e o tempo da geração, nós matamos o enigma da palavra de Deus. Concorda? Concorda? Bem? Então nós vamos agora para Mateus capítulo 21, versículo 19. Vocês vão ver o mistério também. Outro mistério. Isso. Jesus estava caminhando para Jerusalém e ele avistou uma figueira perto do caminho. Ele dirigiu-se à figueira e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Olha, ele que sabia a época que ela brotava, que ela produzia fruto, é o Criador, né? Agora ele foi numa figueira que não era a época dela produzir frutos. E ele então amaldiçoou a figueira, ela secou até a raiz. Os discípulos ficaram assustados, porque não é época. O que é isso? Não é uma coisa que secou por uma jabuticaba, que ele é. O manga fora da época. Nós vamos ver o que Jesus estava fazendo. Em Lucas, capítulo 24, versículo 44, vocês vão entender por que ele fez isso. Por que ele fez isso?
Disse-lhes, depois de ressurreto, Jesus apareceu para os discípulos, já com o corpo glorificado. Ele disse-lhes: são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse, preste atenção, tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele veio para cumprir o Velho Testamento. Agora nós vamos ver o Velho Testamento para ver por que ele amaldiçoou aquela figueira. Nós vamos lá para Jeremias capítulo 24. A partir do versículo 1. Jeremias 24, capítulo 1 diz assim: fez-me o Senhor ver, Senhor Deus de Israel, e eis 2 cestos de figos. O que produz figo? Qual a árvore que produz figo? Como é que ela se chama? Figueira. Olha aí a figueira de novo. 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Aí ele dá a época, a Bíblia não dá datas, a Bíblia dá a época dos acontecimentos. Ele está dizendo que depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, ainda bem que não é Joaquim, rei de Judá, e os seus príncipes de Jerusalém, os seus príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, né? Outro versículo. Olha o que Jeremias viu na visão lá 400 e tantos anos antes de Cristo. Um cesto tinha figos muito bons, como figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito ruins, que não se podiam comer de tão ruim que era, de ruins que era. Continua. Disse-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? Respondeu: eu disse, figos, os figos bons e muito bons, os figos bons, muito bons, e os figos ruins, muito ruins, de que não se podem comer de ruins que são. Outro versículo. Então veio-me a palavra do Senhor dizendo, agora vem a revelação de Deus para Jeremias. Continua. Assim diz o Senhor Deus de Israel: como a estes bons figos, assim também conhecereis aos de Judá levados em cativeiro. Aqueles figos, irmãos, simbolizavam as pessoas. Assim diz o Senhor Deus de Israel: como a estes bons figos, assim também conhecereis aos de Judá levados em cativeiro, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Continua. Porei os meus olhos sobre eles para o seu bem, e os farei voltar a esta terra. Edificá-lo-eis e não os destruireis, plantá-lo-eis e não os arrancarei. Outro versículo. Dar-lhes coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor. Ser-me-ão povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Continua. E como os figos ruins, que não se podem comer, de ruins que são, porque assim diz o Senhor: assim entregareis Edequias, rei de Judá, os seus príncipes, e o restante de Jerusalém que ficou nesta terra, e os que habitam na terra do Egito, entregá-los-ei para que sejam um prejuízo, uma ofensa para todos os reis da terra, um opróbrio
um provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde eu os arrojar. Enviarei entre eles a espada, a fome, a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei a eles e a seus pais. Jesus sabia desta visão. Ele queria achar frutos bons na figueira. Mas a figueira era estéril. A figueira não tinha frutos. Então ele amaldiçoou aquela figueira para cumprir o cesto de figos ruins que Jeremias viu lá atrás. Aquela geração da qual Jesus nasceu rejeitou integralmente a Jesus. Jesus salvou 12 homens, na sua igreja tinha 12 homens e algumas mulheres. Era o tamanho da igreja de muito menor que essa. Pilatos colocou no lugar 2 homens. Um se chamava Barrabás e outro se chamava Jesus, se chama Jesus. E perguntou para o povo: a quem eu devo crucificar? A esse assassino, ladrão, destruidor de famílias, chamado Barrabás? Ou a Jesus a quem dizeis que sois vosso rei? O povo gritou: solta Barrabás e crucifica Jesus. Isso que nunca cheio de ladrão, assassino, que Deus quiser observar. Este povo que rejeitou Jesus, simbolizado na visão de Jeremias, 400 e tantos anos antes de Cristo, pelo cesto de figos ruins. Estão entendendo? Ou seja, Hitler matou 6 milhões. Onde eles iam, eram perseguidos. E até hoje, aqueles que estão fora de Israel estão com a orelha e perto está abusado. Vai lá e põe bomba na casa, faz tudo, mata, faz tudo. Perseguição total. Então nós sabemos por que ele amaldiçoou a figueira. Porque a figueira simbolizava o Estado de Israel, que não tinha frutos, que não produziu frutos. Ele foi para salvar e não achou ninguém para ser salvo, exceto os 2 e algumas mulheres. Concorda comigo? A nação de Israel rejeitou Jesus e rejeita até hoje ainda. Jeremias, Deus mostrou a Jeremias, na visão, 400 anos, simbolizando o cesto de figos que estava diante do templo do Senhor. Jeremias quer ver um cesto de figos muito ruins, podres, e um cesto de figos bons, de teborões, figos sadios. Então Deus deu a revelação a ele. Esses figos ruins eu vou espalhar por toda a terra. Como espalhou. Né? No ano 70, do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o general Tito, general romano, entrou em Jerusalém e espalhou os judeus por mundo inteiro. Só não veio para o Brasil, porque o Brasil ainda não tinha sido descoberto, veio para a América do Norte. Mas foi para a Alemanha, para a Itália, para a Rússia, para a Bulgária, foi para todo lado. Mesmo para a América do Sul, estava ainda não tinha sido descoberto. E o que aconteceu? Eles foram perseguidos, exterminados por Hitler. Não só lá, mas na Rússia também. Mataram
palavra que eu vi não estava. Jesus, essa escritura você vai ver. Esse povo simbolizava o cesto de figos ruins. Bom, então nós já sabemos por que ele amaldiçoou aquela figueira. Aquela figueira simbolizava a nação de Israel que não tinha frutos para baixo. Ele não encontrou frutos. Ele encontrou apenas 12 homens e as 2 mulheres, ao qual ele salvou e se manifestou a elas. O Senhor da glória. Enviarei contra eles a espada, a fome, a peste, até que se consuma sobre a terra, que eu lhes dei a eles e a seus pais. Terminada a Segunda Guerra Mundial, a ONU se reuniu em Haia, presidida pelo brasileiro chamado Oswaldo Aranha, e decidiu pela existência do Estado de Israel. Isso aconteceu no dia 29 de novembro de 1947. Eu já tinha nascido. Alguns aqui também. 29 de novembro de 1947, a figueira brotou. Israel passou a ser novamente nação, cumpriu o que está escrito em Isaías 66, 8. Isaías 66, 8. Põe, por favor. Para vocês verem o cumprimento da palavra de Deus. Tudo Bíblia. Tudo Bíblia. É isso. O Espírito de Deus está falando. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Ou nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião, Israel, é a mesma coisa. Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Milhares de judeus pegaram os amigos e foram para Israel. Nós temos uma parte. A ONU decidiu. Mas o parlamento de Israel ainda não tinha decidido ou declarado a existência da nação. A ONU decretou a existência do Estado. Agora precisava decretar a existência da nação de Israel. Isso aconteceu no dia 14 de maio de 1948. O parlamento, presidido por Ben-Gurion, reuniu e declarou a existência da nação, não do Estado, porque o Estado já tinha sido declarado pela ONU, mas da nação de Israel. A figueira voltou. A figueira que foi amaldiçoada lá atrás, porque não tinha frutos, agora brotou e está produzindo frutos. Eles estão vindo, os frutos estão vindo para Israel. É aquilo que Deus falou para Jeremias: colocarei os meus olhos sobre eles para o seu bem e não os destruirei jamais. Essa nação que está lá em Israel é o cesto de figos bons que jamais será destruído. Tudo ligado da figueira que simboliza Israel. Bom, então nós sabemos que a figueira simboliza o Estado de Israel, que os frutos que ela produz são as pessoas que habitam Israel.
Nós sabemos o tempo que ela brotou de novo. Nós sabemos que ela foi amaldiçoada lá atrás. Nós lemos aqui. Agora sabemos que ela brotou. Isaías falou, quem viu tal coisa semelhante? Então ela brotou. Basta-nos saber o que significa uma geração. Concorda? Porque Jesus falou assim: quando vês a figueira brotar, sabei que está próximo o verão. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo aconteça. Nós sabemos a data que ela brotou. Se nós soubermos o significado de uma geração, nós saberemos a época, não o dia, a hora. Não me interessa saber o dia, nem a ninguém a hora, mas a época da volta de Jesus. Concorda comigo? Amém? Vamos ver em Jeremias capítulo 24. Olhando Isaías, Jeremias. Isaías 25. Isaías capítulo 25, versículo 12 e 13. Tudo Bíblia, viu, irmãos? Jeremias capítulo 25, versículo 12 e 13. Eu estava procurando isso aí, porque eu não encontrei. Jeremias. Veja bem o que Jeremias escreveu. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, entendeu? 70 anos, cumpriram os 70 anos da figueira que brotou. Visitarei o rei de Babilônia. Babilônia hoje é a igreja católica. O Satanás é chamado de rei da Pérsia, rei de... Nunca foi chamado de Satanás, ele é chamado de rei da Babilônia, porque agora ele é rei da igreja católica. E esta nação, diz o Senhor, Roma, Itália, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. O inferno está povoado de católicos, porque a Bíblia diz que os idólatras não é do reino do céu, e o católico é idólatra, leva isso para dentro de casa. Se tem algum católico que me perdoa, eu estou falando isso para alguém. E trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que disse contra ela, a saber, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas as nações. Se você quer saber o que vai acontecer, você lê o livro de Jeremias, você vai ver. Só. Então nós vemos aqui Jeremias falando que ao cumprir 70 anos, de que época? Jesus falou assim: quando vês a figueira brotar, sabei que está próximo. Em verdade vos digo, não passará esta geração. Jeremias entendeu. Foi 70 anos. O general Tito entrou em Israel quando Israel completava 70 anos do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e espalhou os judeus para o mundo inteiro. Ele está novamente 70 anos. Mas não foi só ele que entendeu isso, não.
Daniel também entendeu. O profeta Daniel, o grande profeta da Bíblia, chamado Daniel, entendeu a mesma coisa. Daniel, capítulo 9, versículo 24. Daniel, capítulo 9, versículo 2. Daniel falando, no primeiro ano do seu reinado, o reinado de Dario, ele não falou aqui, mas anteriormente a gente tem entendimento. Eu, Daniel, entendi pelos livros, porque ele lia livros, que o número de anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de durar ou de cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Depois que Israel foi para a terra deles, centenas de ônibus de crianças foram explodidas por homens bombas. Constantemente os árabes estão jogando foguetes, bomba molotov, nas casas vizinhas de Israel, a ponto de Israel ter que fazer a divisa com ele, um muro de 10 metros de altura. Mesmo assim, ele joga foguete por cima. Então, Israel não tem paz. Toda casa tem um túnel para poder esconder. Eles dormem com o olho aberto e o olho fechado. Porque sabe que a qualquer momento pode explodir a casa deles, o árbitro. Então eles não têm paz. Mas isso vai acabar. A hora que cumprir 70 anos, vai acabar segundo a palavra de Deus. Que havia, disse o Senhor, profeta, o Senhor, o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar, ou de se cumprir as desolações, esse martírio que está lá hoje, de Jerusalém, era de 70 anos. Então tem uma época para acabar. Tem uma época. Isaías falou a mesma coisa, quer ver? Isaías 23:17. Isaías 23:17 falou a mesma coisa. Dois grandes profetas da forma de Jeremias, falando de 70 anos. Olha aí. Porque será no fim de 70 anos. Agora eu vou te dar uma dica. Esses 70 anos vai cumprir-se agora, no dia 14 de maio de 2019, no dia 3 de fevereiro. Concorda? Hoje é 3 de fevereiro? Então hoje é 3 de fevereiro de 2919. É o ano que nós estamos vivendo. Para 2019. Para o dia 14 de fevereiro, de maio de 2019, completa 70 anos. Quem é bom de matemática, pega aí, 48 com 70. 14 de maio de 48, com 70, dá 14 de maio de 2019. Nós estamos no mês de fevereiro. Fevereiro, março, abril, maio. 4 vezes. Segundo a Bíblia, Joaquim aqui desaparece. Eu não estou falando nada, só estou lendo a Bíblia. Olha o que Isaías fala. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará Tiro. Tiro é a Síria, é o Líbano. Ele tornará sua ganância de prostituta e prostituir-se por todos os reinos que as sobre a face da terra. Está lá hoje. Russos, iraquianos, americanos, Hezbollah, não sei o que lá.
Tudo misturado lá no livro. Tudo misturado. Praticamente para cumprir literalmente o que aconteceu aí. Então, irmãos, é aquilo que eu falei no princípio. Nós vimos a palavra de Jesus, nós vimos o testemunho de Jeremias, nós vimos o testemunho de Daniel, nós vimos o testemunho de Isaías sobre 70 anos. Nós já sabemos o que é figueira, figueira Israel. Nós sabemos quando era que ela brotou. Ela brotou quando a ONU brotou pela existência da nação. Ali ela foi plantada, mas ela floresceu no dia 6 meses depois, quando o parlamento de Israel reuniu e decretou a existência da nação de Israel. Esse povo é o cesto de filhos bons, que não será jamais destruído. Então nós estamos em cima da hora. De quê? Do arrebatamento.